Olha, nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí para a entrevista o vereador Edilberto Borges, presidente da CPI do Transporte Coletivo. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo, e a todos que estão nos acompanhando. Queria desejar também uma ótima tarde aqui para Lídia Brito, hoje, mais uma vez aqui conosco no Jornal do Piauí. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, vereador Dudu, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Bom, presidente da CPI, vereador Edilberto Borges. Agora há pouco, no começo do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa trouxe todas as informações sobre o relatório da CPI do transporte coletivo, inclusive com a posição da advogada do CETUT sobre o relatório final, que aponta para a culpa, vamos dizer assim, para os empresários do transporte coletivo. Uma espécie de indiciamento desses empresários. Seria isso que a CPI, é isso que a CPI está prestes a fazer? Bom, dizer que foi uma investigação longa, mas eu dizia lá atrás que a gente ia trazer à luz todas as informações acerca do transporte público. Fizemos alguns cortes em relação ao sistema de transporte público, como, por exemplo, o eficiente e outros mais, para que a gente focasse no convencional, para que a gente pudesse estar aí exatamente priorizando o convencional e antes do prazo institucional de 120 dias apresentando o relatório. Foi o que aconteceu. Hoje, a comissão teve uma reunião da sessão para aprovar o relatório final. Tivemos alguns pontos divergentes, mas ao final aprovamos tudo que nós investigamos, foi colocado no relatório, e o que apresentou aqui no relatório final foi uma culpabilidade bilateral, tanto da parte do poder público como também do poder da iniciativa privada. Por quê? Porque esse contrato, ao longo da investigação, nós averiguamos que ele foi descumprido sistematicamente. E muitas partes desse descumprimento com conivência pública de gestores. Por exemplo, o fato deles não cumprirem o que está dito na licitação e o gestor não fazer esse contrato ser cumprido no rigor da lei, é um crime também cometido pela gestão. Porque cabe à gestão fiscalizar. Fiscalizar e executar. Ora, se ele não está cumprindo as ordens de serviço, vou dar aqui um exemplo agora, atual. Hoje são 180 ônibus. Eles estão rodando com 160, 130, como eu tive lá, inclusive, em loco, vendo. No dia que estava lá a ordem de serviço de 160, 187 ônibus, estava rodando 68. E ao longo dos anos vem sendo dessa forma. Aplica-se multa. Mas se não executa as multas, não adianta nada. Então, eles a alegação que não estariam recebendo o recurso previsto no contrato para dar prosseguimento às ordens de serviço? Aí onde está. O que vai da parte pública, eles vão à justiça, ganham na justiça. Na justiça, inclusive, se bota os pontos, só vai ser pago o acordo judicial se cumprir tais pontos. Eles descumprem também. As empresas descumprem o acordo judicial. Já descumpriam o administrativo, descumprem o judicial. Mas mesmo assim foi pago. Por isso que eu digo que houve aí também crime de prevaricação da função pública. E ao final de toda a apuração, o relatório apontou para a rescisão desse contrato e uma abertura de uma nova licitação com pontos já sendo discutidos. Não é possível que, numa nova licitação, a bilhetagem fique na mão das empresas, como é hoje. Quem controla tudo são as empresas. Não é possível, como foi feito aqui, ilegalmente, a outorga de poder do CIT para o CETUT. Eu estou com um parecer aqui da própria Procuradoria do município, que a própria Procuradoria do município hoje me deu o parecer de que não pode ser delegado esses poderes. Por que a gestão anterior não fez essas pontuações? Agora, vereador, teve uma ressalva, duas ressalvas, na verdade, do relator Enzo, né, com relação a esses indiciamentos e também com relação à rescisão do contrato, né? Ele afirma que seria ainda possível uma repactuação. O senhor, então, coloca que não tem mais condições de tentar esse diálogo? Na minha opinião, jamais. Por quê? Porque já foi pactuado administrativamente. Quando eles assinaram o contrato em 2014 para começar em 2015, já era um pacto, não cumpriram. Em 2019, 2020, 2017, foi feito acordos extrajudiciais, não cumpriram. Se eles não cumpriram nem os acordos judiciais que eles receberam, o recurso público, vão cumprir para frente? Por isso que nós
A maioria votou pela cisão do contrato e abertura de uma nova licitação. E o que foi apontado houve conivência pública, então jamais a gente poderia deixar de indicar para o Ministério Público, através do que foi investigado, a apuração de crime de responsabilidade. Se houvesse novo contrato, se não houvesse entendimento, a população vai passar mais tempo com serviço ruim, não seria? Olha, serviço ruim nós temos há 6 anos, desde o início dessa execução. Não teve um ano que tivemos um serviço que preste. E ao longo dos anos, dos últimos 5, 83 milhões foram dados para eles. Então mostra que não é a pandemia, não foi a pandemia. Aliás, a pandemia foi um bode expiatório para eles receberem mais dinheiro. Pararam o ano passado e receberam 36 milhões no ano passado. Então, na minha opinião, é iniciar uma nova licitação. Agora, a prefeitura ela pode fazer um emergencial. Ela pode abrir uma consulta pública, fazer um chamamento público, abrir uma chamada de emergência, faz até realizar uma nova licitação. E a CPI dá suporte jurídico para essa providência? Total, porque nós apontamos aqui, nós não estamos dizendo à toa que é para rescindir o contrato. Nós provamos ao longo da investigação que houve o descumprimento e há o descumprimento dessa licitação. Por isso que nós vamos, inclusive, apontar para o Ministério Público Federal. Por que o Ministério Público Federal? O ano passado, houve um decreto federal que dizia que o governo federal pagava 70% para os trabalhadores e o empresário pagava 30%. Nós temos aqui documentos na CPI que provam que o governo federal pagou os 70% e os empresários não pagaram os 30% e ainda fez o trabalhador assinar como se estivesse recebendo. Se o Ministério Público Federal entender que a Polícia Federal deve investigar, deve, mas nós vamos apontar. Nós vamos apontar para o Ministério Público do Estado que houve crime de responsabilidade, que tem que ser investigado as ex-gestões em relação a isso. Quem vai fazer é o Ministério Público. E ao Tribunal de Contas, do mesmo jeito. Procuradoria do Trabalho. Por menos, a gente já viu o empresário ter seus bens penhorados para pagar uma causa trabalhista, para fazer cumprir um contrato. Os trabalhadores do sistema de transporte público, eles estão mendigando. Mendigando. E na sugestão que eu particularmente vou fazer ao prefeito, na abertura do emergencial, é que seja assegurado que todos os trabalhadores que estão trabalhando hoje no sistema de forma humilhante sejam aproveitados, contratados pelo quem for operar emergencialmente e eles não sofram desemprego e nem sofram o que estão sofrendo hoje. A humilhação de estarem desde janeiro sem receber nenhum salário e sem a execução desse contrato pelo Ministério, pela Procuradoria do Trabalho, que nós vamos apontar também para ela as provas que nós escolhemos na CPI, para que ela tome as devidas providências. Esse foi o papel e é o papel nosso da CPI. Vereador, o prefeito doutor Pessoa, todas as vezes que nós o questionamos com relação a esse assunto, ele fala da municipalização, uma municipalização parcial. Se essa proposta foi encaminhada à Câmara e com essa rescisão de contrato, o senhor acredita que ele tem o apoio, o senhor vê viabilidade nessa proposta? O doutor Pessoa tem dito, eu tenho aqui e quero afirmar, essa CPI só chegou a cabo onde nós chegamos, porque também houve vontade política do Executivo. Por quê? Porque em anos anteriores, gestões anteriores, a gente era barrado de discutir transporte público. Eu sinto que o Executivo quer resolver o problema. Vocês eram barrados como? Como é que ia ver? Eu botava uma proposição para convocar um secretário do STRAN na gestão passada para ir dar explicação lá na Câmara, não passava. Eu propus 2 vezes CPI, não passou. Eu propus audiência pública para discutir transporte público, chamando o Ministério Público, chamando Delegacia do Trabalho, era barrado. Então, não se discutia transporte público, tinha uma verdadeira blindagem lá na Câmara, nas gestões anteriores. Agora, por quê? Porque agora está provado. O porquê? Porque havia uma conivência. Joelson, 36 milhões no ano 2020. Multas aplicadas ao longo desses 5 anos, soma-se uma monta aí de milhões. É dinheiro do povo de Teresina, que paga o subsídio da passagem. E as multas que são aplicadas pelo não cumprimento da licitação não retornam para o poder público. Existe uma transação chamada transação tributária, que se você tiver crédito para receber do Estado, do município, e tiver débito, você faz um ajuste de conta. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. A troco de quem e por quê? Está aprovado aqui. Porque não faziam executar a licitação. Por isso que houve negligência da gestão em relação à execução desse contrato. Por isso que nós, ao investigar, apontamos que o jeito que tem é rescindir, porque houve descumprimento de ambas as partes. E quem está hoje
fazendo a execução da licitação, são as empresas que outorgaram poderes indevidos, que outorgaram obrigações indevidas, que fizeram maquiamentos aqui de lançamentos. Nós pedimos informação na CPI, mande-nos aqui onde entrou o recurso, como foi distribuído. Mandaram, tudo maquiado, tudo cheio de, vou dizer aqui a palavra comum, de enrolada. No ano de 2020, mandaram aqui para cobrir um crédito, débitos que antes do crédito ter entrado na conta das empresas. Enfim, todo tipo de mazela nós vimos aqui no decorrer da investigação da CPI. E eu dizia lá atrás, isso aqui nesse canal, que nós iríamos desnudar toda a questão do transporte público. Agora, vereador, a Lídia se perguntou agora, eu queria insistir nessa pergunta dela, sobre a acolhida de uma eventual proposta de municipalizar parte do transporte coletivo. O senhor acha que tem espaço para essa discussão na Câmara Municipal? Eu acredito que qualquer solução para melhorar, ela vai ser bem-vinda pela Câmara, mas principalmente para o povo. Agora, eu particularmente, Dudu, você defende a municipalização? Eu acho que é inviável no momento, na minha opinião. Na minha opinião, esse serviço ele comporta assim, agora desde que o poder público tenha a rédea na mão. Eu conversava com o governador Wellington Dias sobre o transporte público de Teresina. O governador disse, Dudu, o Estado tem todo o interesse e vai, se for o caso, assumir as gratuidades que dizem respeito às gratuidades do Estado, como policial, como oficial de justiça. Eu vou até fazer uma proposta para a prefeitura e para o governo, para que a gente possa pensar aí também em relação aos idosos, que tem a gratuidade, em relação aos deficientes, que é outro tema que nós vamos ter que entrar logo depois dessa CPI aqui. Eu vou entrar no tema transporte eficiente, que é outro gargalo, entra R$200 mil do povo de Teresina para esse sistema e ele não presta. Tem 4 ônibus funcionando e são 16 do município. Vamos entrar. Agora é outro ponto, mas nós vamos adentrar. Enfim, o governo tem interesse e somando a força do governo do Estado com o município, eu tenho convicção que o doutor Pessoa vai dar um ponto final nesse péssimo serviço prestado pelo transporte público. Quero agradecer ao senhor, presidente da CPI, vereador Edilberto Borges. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando do transporte coletivo em Teresina. Muito obrigado. E eu quero só aqui, para concluir, dizer que conversei com o presidente Jeová. Amanhã, na sessão ordinária de quarta-feira, iremos colocar em pauta a homologação deste relatório para dar os devidos encaminhamentos. É interesse da Câmara, é interesse de todos. Eu não poderia deixar aqui de agradecer a todos os servidores efetivos da Câmara, que com muito zelo e competência ajudaram na condução, que se não fosse eles, não teríamos concluído esse trabalho que nós concluímos hoje. Obrigado, vereador Edilberto Borges.